aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como estar criando um banco de questões dentro do nosso Moodle. A gente já aprendeu, utilizando questionários, né, a criar várias questões. E cada questão dessas que a gente cria, ela vai compondo um banco de questões, o banco de dados do banco de questões do nosso curso. Mas a gente tem a opção de já fazer esse trabalho em lote, né, de uma só vez, criando várias questões e depois aproveitando elas em provas, em questionários, da forma como a gente achar melhor. Então, aqui dentro do nosso curso, a gente demonstrei para vocês, por exemplo, aqui dentro de um questionário. Vamos só ativar a edição aqui. É como fazer a criação de questões dentro de um questionário. Vamos entrar aqui no editar questionário. E aqui a gente criou várias questões aqui por meio desse botãozinho aqui, né? Então a gente clicava aqui, adicionava uma nova questão e adicionava as novas questões por aqui, dentro dessas opções todas aqui que a gente tem. Como é que a gente faz então para poder criar um banco de questões, né? Sem ser por meio disso aqui, sem ter que necessariamente criar um questionário. A gente vem aqui no menuzinho engrenagem e vamos clicar aqui no botãozinho mais aqui. Nesse botão mais, a gente vai para nossa página aqui de administração do curso e a gente pode rolar aqui um pouquinho para baixo no banco de questões. Então a gente vai ter aqui banco de questões. Temos as questões, temos as categorias, temos a parte de importação e de exportar. Nesse momento nós vamos criar um banco de questões, nós vamos clicar aqui em questões. No momento em que a gente clica aqui em questões, a gente vai visualizar as questões que a gente já criou dentro do nosso curso, né, dentro dos questionários, e a gente vai ter esse botão aqui de criar uma nova questão. Além disso, a gente tem também a parte de categorias aqui, né, então a gente consegue categorizar as nossas questões e organizá-las de uma forma mais adequada, por meio das categorias, né, que nós vamos criando aqui. E voltando aqui nas questões, a gente clicando aqui no botão Nova Questão, a gente pode selecionar uma opção aqui, dentre essas aqui que estão disponíveis. Então aqui, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérico, dissertação, arrastar e soltar a imagem, usar arrastar e soltar, associações, calculado, cálculo simples, múltipla escolha calculada, respostas embutidas e palavras que faltam. Então a gente pode criar várias questões aqui, utilizando essas opções aqui. Questões de VOF, ou questões parecidas, com a lógica parecida, com textos relativamente parecidos, a gente pode clicar aqui nesse botãozinho aqui de editar, referente à questão que a gente está verificando, e fazer a duplicação dela. A gente tem essa opção também. Então a gente duplica e tem que adaptar muito pouco. Importante dizer que as questões elas precisam ter nomes diferentes, precisam ter aqui nomes de questão diferentes. Então é importante que a gente coloque isso para poder fazer a diferenciação dessas questões. Aqui nas opções, vamos explorar elas aqui um pouquinho. A gente tem a opção aqui, mostrar texto da questão na lista de questões. Então se a gente marcar aqui, olha só, a gente vai começar a visualizar um pedaço aqui do texto da questão, e aí isso vai facilitar a gente a fazer a escolha. Temos aqui também o filtro por tags. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a questão aqui DD01, gerenciar tags dela aqui. Então eu posso pegar, por exemplo, a questão DD001 aqui, e vou gerenciar tags dela aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma classificação aqui de tag, como nessa questão aqui, como difícil, por exemplo. Salvar mudanças. E salvei aqui, criei essa tag difícil. Posso criar outras. Então, por exemplo, vou colocar aqui de biologia, Vamos salvar aqui. E olha só, ele vai criando aqui. E se eu pesquisar aqui, por exemplo, bio, ele vai filtrar aqui para mim por tags, algo que é bem interessante. Eu posso filtrar também questões difíceis para poder selecionar. Então, essa parte do gerenciamento de tags aqui, ele é bem bacana. Para remover, basta eu clicar no xizinho aqui e salvar mudanças. Facilita bastante. Quando a gente está numa categoria aqui, a gente pode marcar também essa opção aqui, mostrar também questões de subcategorias. E aí o que vai acontecer? Dentro das categorias que a gente está, se a gente estiver em uma categoria específica, dentro daquelas subcategorias pertencentes àquela categoria, ele vai mostrar as questões também.
e aqui, né, também exibir questões antigas, né? Então aqui, à medida que a gente for criando aqui, olha só, abre aqui essa opçãozinha, né, questões de subcategorias, questões antigas, né, então ele vai mostrar ali aquelas questões mais velhas ali que a gente já tiver criado elas faz algum tempo aqui, ali dentro do Moodle. Então, criando por aqui, por essa ferramenta do banco de questões, a gente consegue popular o nosso curso, né, com muitas questões, e aí com isso a gente fazer uso delas nas provas e em questionários. Então, a gente vai ter ali um cardápio imenso de questões, né, para a gente poder estar utilizando ali dentro do nosso curso.